esse conjunto de ensinamentos é chamado de doutrina de Deus. É a que nós seguimos. A doutrina dos demônios, como que ela pode ser definida? E nós aprendemos a fazer isso neste trimestre. A doutrina dos demônios é aquela que visa trazer o engano, a dúvida, ok? Por quê? Os demônios, eles são especialistas nisso. Veja que quando Satanás usou a palavra de Deus para persuadir Jesus a pular do pináculo, a transformar pedras em pães, ele fez com a intenção de fazer com que Jesus pecasse. Então veja, ele usou a verdade na intenção de que Jesus pecasse. Todavia, ele não declarou toda a verdade. Então nós podemos perceber nessa omissão uma ação ardilosa para fazer Jesus tropeçar. E o objetivo da palavra de Deus não é esse. A verdade é para trazer clareza, iluminação, direcionamento, arrancar a pessoa das trevas e trazer para a luz, tirá-la do pecado e trazê-la para a santificação. Doutrina de demônios, então, é o uso da palavra de Deus de maneira deturpada para te fazer, então, pecar contra o Senhor e até se levantar contra a obra de Deus. Então, essa é a doutrina de demônios. Agora, o que seria a doutrina de homens? Ela é tão letal quanto a doutrina de demônios e ela serve então como um instrumento de disseminação de heresias e engano. E ela acontece a partir de uma leitura equivocada, de uma interpretação equivocada, muitas das vezes com intenções particulares, com intenções pessoais. Tá? Porque todo aquele que lê, todo aquele que interpreta, todo aquele que prega a palavra de Deus tem que ter uma intenção: conduzir o povo à santificação e à glorificação do nome do Senhor. Quando as pessoas começam a interpretar e a pregar a palavra de Deus a seu bel prazer, e começam a militar por uma causa própria, aqui nós podemos dizer que há uma doutrina de homens. Então são essas as três doutrinas que o comentarista nos traz no primeiro subtópico. O segundo subtópico nos mostra, então, não somente o segundo, mas o segundo e o terceiro subtópico do primeiro, dentro ainda desse entendimento do que é doutrina, nos traz, então, a palavra doutrina e o entendimento do que é doutrina aparecendo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra que se aproxima do que é doutrina, um conjunto de ensinamentos, pode ser visto na tradução da palavra hebraica Torá. Torá tem dois significados: lei e instrução. Os teólogos mais recentes têm procurado interpretar Torá mais como um conjunto de instruções do que lei. Por que isso? Porque a lei de Moisés, ela foi entregue a partir do capítulo 20 do Êxodo. Ali, a partir do capítulo 19, quando o pessoal chega no deserto do Sinai, a partir do 20, então, a lei foi entregue. Todavia, do capítulo 1 do Gênesis até o 19 do Êxodo, não dá para a gente encaixar num conjunto de leis, certo? Então, a melhor forma de definir, segundo os teólogos mais recentes, o livro do Gênesis ao Deuteronômio, é dessa segunda maneira que se interpreta a palavra Torá: instrução. Porque aí no Gênesis você encontra instrução, nos primeiros capítulos do Êxodo até o 19 você também encontra instrução, então fica definido melhor dessa forma, tá? Então no Antigo Testamento nós encontramos esses 5 primeiros livros como aqueles que são tidos como um conjunto de ensinamentos, tá bom? E aí a própria palavra de Deus fala dela mesma como doutrina, ela mesma define a doutrina pra gente. E aí nós temos no livro de Jó 11:4, nos trazendo a informação que a doutrina é pura. Provérbios 4, versículo 2, a Bíblia nos informando que a doutrina é boa. Isaías 29:24, a Bíblia nos informando que a doutrina, ela é transformadora, tá? Então, a própria Bíblia nos fala dela mesma, tá? Estou observando algumas coisinhas aqui. Vamos ver o que é isso. Não é nada. Vamos lá.